dia estava a terminar, mas a Eva ainda queria brincar. As cores da tarde entravam pela janela, num brilho dourado e calmo. O Zuki observava, como se já soubesse o que vinha a seguir. A mamã apareceu à porta, com o seu sorriso tranquilo. «Querida, está quase na hora de dormir», disse ela. A voz era macia, como quem abraça sem tocar. Eva sentiu o peito apertar um bocadinho. Ela não gostava quando chegava a hora de dormir sozinha. O Zuki aproximou-se, como se tivesse percebido tudo. «Mamã, eu não quero dormir sozinha», murmurou a Eva. A voz saiu baixinho, quase num sussurro. A mamã ajoelhou-se imediatamente ao pé de si. «Eu estou aqui, meu amor. Vamos falar sobre isso juntas», disse a mãe. Não havia pressa, nem havia ralhetes, nem havia nada de já és crescida. Havia apenas amor e espaço para sentir. Elas sentaram-se na cama bem juntinhas. O Zuki aninhou-se logo ao lado, como se também quisesse ajudar. O quarto parecia mais calmo com todos juntos. «Eu tenho medo quando o quarto fica escuro, mamã», confessou a Eva. A mamã ouviu sem interromper, com o coração inteiro atento. Ouvir é às vezes o maior abraço. A mãe pousou a mão sobre o peito da Eva, com um gesto lento. «O medo não é errado, meu amor. Ele só aparece quando precisamos de alguém conosco. E olha, o Zuki está contigo, sempre». A Eva fez-lhe uma festinha na cabeça. Era tão bom ter alguém que fica sempre conosco. A mamã acendeu uma pequena luz azul. Não era forte, nem era escura demais. Apenas o suficiente para dizer: «Estás segura». Juntas, arrumaram a cama com calma. Cada dobra era um cuidado. Cada gesto era carinho. O quarto começava agora a parecer um ninho. A Eva colocou a sua almofada preferida no centro da cama. Cheirava a casa, a histórias e a risos antigos. Era o cheiro de estar segura. A mãe ajustou a luz azul ao lado da cama. Ela criava sombras suaves, tranquilas, como o céu do fim de tarde. Aquele quarto estava pronto para descansar. O Zuki deitou-se ao lado da almofada, esticando-se com preguiça, como quem diz: «Eu fico aqui, eu protejo-te, Eva». A Eva sentiu o coração aquecer. As duas ficaram de mãos dadas em silêncio. Não era preciso falar. O amor falava sozinho. E amor é a coisa que mais acalma o medo. A mãe cobriu a Eva com cuidado, como quem guarda um tesouro. Os movimentos eram lentos e sem pressa de ir embora. Era um abraço feito de tecido. O Zuki aproximou-se e encostou-se ao corpo da Eva. O calor do cão era como um guardião silencioso. A Eva sorriu sem dizer nada. A mãe passou a mão pelos cabelos da Eva. «Eu estou aqui, meu amor, e quando precisares, eu venho». Essa promessa brilhou mais do que qualquer luz. A mãe levantou-se lentamente e foi até à porta. Olhou para trás e sorriu com confiança. Era um sorriso que dizia: «Tu consegues». Eva fechou os olhos. Sentia medo, mas também sentia amor, e isso fez o mundo ficar um pouco mais leve. No silêncio da noite, a Eva acordou. O quarto estava quieto, muito quieto, mas o medo já não era tão grande. Ela estendeu a mão e tocou no pelo quentinho do Zuki. Ele levantou a cabeça e encostou o focinho ao peito dela. Era como estivesse a dizer: «Eu estou aqui contigo». A Eva respirou fundo, como a mãe ensinou. Inspirou devagar e soltou o ar bem suave. O corpo foi ficando leve, como uma nuvem. Ela fechou os olhos outra vez. O Zuki ficou ali, fiel como o luar, e a noite passou tranquila.
A casa dormia, e pela primeira vez Eva dormia com paz dentro do peito. A noite era amiga. A luz da manhã entrou devagarinho. Eva abriu os olhos, sentindo-se bem. Ela tinha conseguido. O Zuki espreguiçou-se primeiro, como sempre. Eva riu-se com ternura. Tinham sido uma grande equipa. A mamãe entrou no quarto, com alegria suave. Dormiste aqui toda a noite, Eva, disse ela com carinho no olhar. Era um orgulho que aquecia. A Eva correu para os braços da mãe. Não era uma vitória grande para o mundo, mas era muito grande para ela. Eva olhou para a cama com um sorriso confiante. A cama já não era um lugar assustador. Era agora um cantinho de coragem, porque a Eva descobriu que mesmo sozinha, nunca está sozinha. O dia estava quente e brilhante, quando a Eva e o primo David chegaram à praia. O mar estendia-se diante deles, azul e tranquilo, como um convite cheio de promessas. Eles descalçaram as sandálias e sentiram a areia morna a escorregar entre os dedos. A Eva riu-se baixinho. Parecia que a praia estava a dar-lhes as boas-vindas. David carregava o guarda-sol, firme e atento, enquanto a Eva segurava o balde e a pá com orgulho. Era o começo de uma grande aventura de verão. A praia estava cheia de vida, risos, chapéus coloridos e o brilho da água ao sol. O som das ondas misturava-se com a alegria do dia. A Eva parou por um momento para olhar o mar, com os olhos brilhantes de admiração. O David sorriu. Ele sabia que aquele ia ser um dia que os dois guardariam no coração. Encontraram um lugar perto da água, onde a areia estava perfeita para construir. A Eva e o David ajoelharam-se e começaram o castelo. David mostrou como apertar a areia para fazer torres altas e firmes. A Eva observou com atenção, aprendendo cada gesto. Juntos, decoraram as paredes com conchas coloridas que haviam encontrado. O castelo parecia um pequeno palácio junto ao mar. Mas uma onda brincalhona veio e derrubou parte das muralhas num segundo. A Eva ficou surpresa e depois riu, encantada com a travessura do mar. David também riu e disse: "O mar gosta de fazer parte da brincadeira, Eva." E os dois recomeçaram, ainda mais felizes do que antes. A Eva ficou à beira da água, dando a mão ao David. O mar parecia grande, mas também suave e vivo. Passo a passo, avançaram juntos. Eva sentia um friozinho na barriga, mas também uma alegria doce. Uma onda pequenina tocou-lhe as pernas e ela soltou uma gargalhada. A água era fresca e brilhava como uma luz líquida. O David ensinou-a a deixar o corpo leve, como se estivesse a descansar dentro d'água. "Confia", disse ele com voz tranquila. E a Eva flutuou por um instante, serena como uma folha ao vento. Sentiu-se livre, leve e feliz. Mais adiante, um menino pequenino caiu ao ser surpreendido por uma onda. O susto deixou-o sentado na areia, sem saber o que fazer. Mas sem pensar, a Eva correu até ele. O seu coração sabia que era a hora de o ajudar. Ela agarrou-lhe a mão com cuidado
enquanto o David se aproximava para o apoiar. A ternura dela acalmou o menino. Juntos, ajudaram-no a levantar-se, devagar, com calma. A onda já tinha passado e o medo também. O menino sorriu para a Eva, como quem diz obrigada, sem precisar de palavras. O David sorriu também, orgulhoso da coragem da Eva. Depois, caminharam pela praia à procura de pequenos tesouros. Cada passo trazia algo novo à superfície. Havia conchas de todas as formas e cores suaves. Pareciam histórias do mar deixadas na areia. David colocou uma concha grande junto ao ouvido da Eva. "Escuta", disse ele com suavidade. A Eva fechou os olhos e ouviu o mar lá dentro, como um segredo só para ela. O som era suave e infinito. David observou-a, sorrindo com ternura. Ele sabia que a Eva tinha um coração que sabia ouvir o mundo. O dia começou a despedir-se, pintando o céu de rosa e dourado. O mar brilhava, como se tivesse guardado o brilho do sol. A Eva e o David sentaram-se lado a lado na areia morna. O silêncio era bom, um silêncio cheio de paz. A Eva olhou o horizonte e sentiu o coração cheio. Era como se o mar tivesse ficado dentro dela. O David olhou para a Eva e sorriu com carinho. Sabia que aquele era um daqueles dias que nunca se iriam esquecer. De mãos dadas, começaram o caminho de volta e o mar, atrás deles, continuou a cantar. Todas as noites, antes de dormir, a Eva chamava pela mãe. "Mamã, só mais uma história." E mesmo quando os olhos já quase se fechavam, ela insistia. "Só mais uma, mãe, prometo." Era o momento mais especial do dia. A mãe lia com voz doce e as palavras pareciam ganhar asas. Voavam pela cabeça da Eva, que imaginava castelos, dragões e florestas encantadas. Mas ultimamente algo mudava no olhar da Eva. "Como é que as letras sabem o que dizem?" perguntava ela. A mãe sorria e respondia. "Um dia vais descobrir, meu amor." E nessa noite a Eva adormeceu a sonhar com letras a dançar no ar. Era uma manhã especial. A Eva acordou cedo, com o coração a bater de alegria e um bocadinho de nervosismo. O sol entrava pela janela e parecia sorrir para ela. Hoje, finalmente, ia começar a escola. Com a mochila às costas e um sorriso maior do que o sol, Eva caminhou até à escola. O portão parecia enorme, mas o coração dela estava cheio de coragem. Assim que entrou na sala, a Eva olhou à volta, com os olhos curiosos. Havia desenhos nas paredes, lápis coloridos nas carteiras e uma senhora simpática de vestido azul que sorriu para ela. Era a professora Fátima. Ela sentou-se na sua carteira, abriu o caderno e pegou no lápis. Ao seu lado, meninos e meninas riam baixinho. Lá fora, o sol brilhava e por dentro, o coração da Eva também. Nos primeiros dias, tudo parecia novo. A sala cheirava a lápis de cor e a livros acabados de abrir. Eva olhava à sua volta, fascinada com aquele mundo cheio de letras, sons e cores. No quadro, as letras brilhavam, como pequenos segredos à espera de serem descobertos. A professora Fátima explicava com paciência, transformando cada símbolo num som
e cada som numa aventura. As letras pareciam dançar diante dos seus olhos. Umas inclinavam-se-lhes, outras fugiam-lhes da mente, mas Eva não desistia. Voltava a tentar, traço a traço, com a esperança de as compreender. Pouco a pouco, algo começou a mudar. As letras deixaram de ser estranhas. Começaram a cantar dentro da cabeça da Eva. Cada som aprendido tornava-se uma nova peça do seu pequeno grande mistério. E no fim do dia, Eva conseguiu escrever a sua primeira letra sozinha. Era simples, mas para ela era o começo de um mundo novo. E naquele instante, o aprender tornou-se mágico. Houve dias em que a Eva se sentiu cansada. As letras misturavam-se na página e as palavras pareciam fugir-lhe da mente. Por vezes, achava que nunca iria conseguir ler. Mas a professora Fátima estava sempre por perto, com o seu sorriso tranquilo e palavras que davam força. Aprender é como subir uma montanha, Eva. Passo a passo, com calma e coragem, encorajou a professora. Então, um dia a Eva decidiu tentar mais uma vez. O coração batia depressa. Seguiu as letras com o dedo, uma a uma, e sentiu que algo diferente estava a acontecer. De repente, as letras deixaram de dançar. Uniram-se, firmes e claras, formando palavras conhecidas. E Eva, com um sorriso tímido, conseguiu ler pela primeira vez. O sol brilha. A sala encheu-se de alegria. Era apenas uma frase simples, mas para a Eva significava o início de um novo mundo. A montanha, que parecia tão alta, começava agora a parecer um lindo caminho. A partir desse dia, a Eva começou a ler para todos. Lia ao acordar, lia antes de dormir e cada página parecia chamar por ela. Os seus bonecos tornaram-se o público mais atento. A Eva lia para eles com voz doce, como se cada um pudesse entender as histórias que saíam do livro. E, de repente, algo mágico acontecia. As palavras ganhavam vida, transformando-se em luzinhas que dançavam à sua volta. Era como se o livro respirasse sonhos. Quando o tempo estava bom, levava o livro para o jardim. Lia para o cão, para o coelho e até para as flores. O vento parecia escutar e as pétalas balançavam ao ritmo das suas palavras. Cada palavra era uma aventura nova e Eva descobriu que ler não era apenas juntar letras, era abrir janelas para mundos inteiros, cheios de luz, de magia e de sonhos. Agora, todas as noites, a Eva leu uma história antes de dormir. As palavras que antes pareciam difíceis tornaram-se amigas e os livros, janelas para o seu coração curioso. Agora já não precisas que a mamãe te leia, não é, Eva? Diz-lhe a mãe com um sorriso. Mas continuam a partilhar aquele instante mágico, o momento em que as histórias ganham voz e o mundo parece caber dentro de um livro. Porque ler é muito mais do que juntar letras, é abrir uma porta para descobrir o mundo. E todas as noites, entre a lua e os sonhos, as palavras continuam a brilhar, mesmo depois do livro se fechar. Era uma manhã cheia de sol. A Eva correu para o jardim, onde estava o pai Pedro, que a esperava com um grande sorriso.
É para mim? Perguntou ela maravilhada. Para ti, disse o pai Pedro. Está na hora de aprenderes algo novo. A Eva ajustou o capacete e subiu na bicicleta pela primeira vez. As rodinhas faziam barulho, mas a Eva começava a pedalar devagarinho. Muito bem, disse o pai Pedro. Cada pedalada é um passo em frente. No dia seguinte, a Eva voltou ao jardim. Queria praticar mais. Tentava pedalar em linha reta, mas às vezes a bicicleta fugia para o lado. Não faz mal errar, Eva. O importante é continuar a tentar, dizia o pai Pedro. E assim, de tentativa em tentativa, a bicicleta já parecia menos assustadora. A Eva ria muito. Estava a aprender e isso sabia-lhe muito bem. Hoje vamos tirar as rodinhas, disse o pai Pedro. A Eva engoliu em seco, mas assentiu com a cabeça. Subiu na bicicleta com as mãos suadas de nervosismo. O pai segurava o assento. O pai empurrou devagarinho. A Eva pedalou e, por um instante, manteve o equilíbrio sozinha. Consegui! Consegui! Gritava ela rindo. O pai aplaudiu de longe, com o coração cheio de orgulho. No dia seguinte, a Eva quis mostrar o que já conseguia fazer. Olha, pai, já consigo ir até ao portão. Mas, ao fazer a curva, a bicicleta derrapou e a Eva caiu. Doeu, papá, disse ela baixinho. Eu sei, filha, mas cair faz parte de aprender. Depois de um abraço, Eva respirou fundo, levantou-se e voltou a subir na bicicleta. E, dessa vez, pedalou ainda mais longe, com o vento e a coragem ao lado. No fim de semana, o pai Pedro levou-a a passear ao parque para um passeio especial. O caminho era largo e plano, perfeito para pedalar. Um menino caiu da bicicleta ao lado. A Eva travou e correu para ajudá-lo. Muito bem, Eva, estás a crescer, disse o pai com os olhos brilhantes. E juntos seguiram caminho, lado a lado, a rir e a conversar. Depois de tanto pedalar, sentaram-se na relva a ver o pôr do sol. Papá, cair já não me assusta, disse ela sorrindo. Ainda bem, respondeu o pai Pedro. É assim que se aprende, meu amor. Voltaram devagar para casa, com o som das rodas a acompanhar o silêncio bonito da tarde. Antes de guardar a bicicleta, Eva abraçou o pai com muita força. Estava muito feliz de já saber andar de bicicleta. Cair não é o fim, é o começo de aprender a levantar-se. Era sábado de manhã e o sol brilhava com suavidade. A Eva chegou à casa da prima Catarina, com o coração cheio de curiosidade. O ar cheirava a bolo e a aventura. Catarina
recebeu a Eva com um sorriso doce e um avental colorido. Hoje vais ser a minha ajudante da cozinha, disse ela. Eva abriu um grande sorriso, sentindo-se muito importante. A cozinha parecia mágica, cheia de potes, colheres de madeira e jarras de vidro. Tudo brilhava na luz da manhã, como se estivesse à espera dela. Eva respirou fundo. Era o começo de algo especial. Sobre a mesa estavam ingredientes preparados com cuidado. A Catarina disse: Hoje vamos preparar um lanche muito especial. A Eva assentiu com os olhos brilhantes de entusiasmo. A Catarina amarrou um avental de morangos à volta da cintura da Eva. Pronto, agora és a chefe Eva. As duas riram muito, felizes por começarem juntas. Na mesa havia farinha, ovos, leite e morangos frescos. Tudo parecia simples, mas cheio de possibilidades. Eva olhou maravilhada. A Eva tocou na farinha com a ponta dos dedos. É tão macia, disse ela rindo. Pequenos flocos brancos flutuaram pelo ar. A Catarina abriu um caderno de receitas antigo, cheio de manchas e desenhos. Cada bolo tem a sua história, explicou ela. A Eva ouviu com muita atenção, como quem escuta um segredo precioso. Com muito cuidado, a Eva partiu o ovo pela primeira vez. A gema escorregou para dentro da tigela, brilhando como ouro líquido. Eva riu-se, orgulhosa do seu feito. De repente, um pequeno sopro levantou farinha no ar. As duas ficaram cobertas de pó branco e riram até não conseguirem falar. A cozinha parecia um pequeno festival de nuvens doces. A Eva mexia a massa com uma colher grande, usando toda a força do seu corpo. A tigela escorregava e a Catarina segurava-a com cuidado. As duas trabalhavam juntas, como uma pequena equipa. Não te esqueças de sorrir, disse a Catarina. Os bolos ficam mais doces quando são felizes. A Eva sorriu e pareceu mesmo que a massa brilhou. Um salpico de massa voou e pousou no nariz da Catarina. As duas desataram a rir. Até o bolo parecia rir com elas. A Catarina provou a massa com a ponta do seu dedo. Está perfeita, disse ela satisfeita. Eva sentiu o coração encher-se de orgulho. Despejaram a massa na forma com cuidado, como se fosse um tesouro. Agora é o forno que faz a magia, disse a Catarina. A Eva acenou, compreendendo a importância da paciência. O bolo crescia lentamente dentro do forno. Eva observava pela janelinha, fascinada. O cheiro doce espalhava-se pela casa, como um abraço quente. Falta muito? Perguntava a Eva pela quinta vez. A Catarina riu-se suavemente. As coisas bonitas precisam de tempo, Eva. Enquanto esperaram, sentaram-se para beber leite com canela. Conversaram sobre sonhos, bolos e dias felizes. O tempo parecia passar mais devagar. Dentro do forno, o bolo crescia alto e dourado. Era como ver uma história a acontecer em silêncio. Eva observava com muita admiração. Quando o bolo saiu do forno, parecia um pequeno sol dourado. Eva bateu palmas de alegria. A cozinha ficou cheia de luz e de riso. A Eva polvilhou açúcar em pó sobre o bolo com movimentos suaves. O açúcar brilhava na luz como neve mágica. Está tão bonito, disse ela maravilhada. Depois,
colocou morangos vermelhos como pequenos corações. A Catarina acrescentou folhas de hortelã, que cheiravam fresco e doce. O bolo parecia uma obra de arte. Prepararam a mesa com chá quentinho e pratos coloridos. Tudo estava simples, bonito e cheio de carinho. Parecia um momento feito para ser lembrado. Elas provaram o bolo juntas. Era doce, macio e cheio de riso. A Eva sentiu que tinha ajudado a criar algo especial. A Catarina abraçou a Eva com ternura. Gostei muito de cozinhar contigo, Eva, disse ela. A Eva sentiu o coração ficar leve e quentinho. Ao entardecer, Eva voltou para casa com uma caixinha de bolo. O céu estava rosa e dourado. O dia parecia sorrir com ela. Fui eu que fiz, contou aos pais orgulhosa. Eles provaram e sorriram. A Eva estava radiante. A mãe colocou um pequeno avental nela. Da próxima vez, Eva, cozinhamos as duas juntas. A Eva sorriu. Ficou feliz com a ideia. Eva segurou o avental de morangos contra o peito. Ele tinha o cheirinho a bolo, carinho e alegria. Era agora um tesouro para ela. Nessa noite, a Eva adormeceu sorrindo. Sonhou com bolos que dançavam e colheres que cantavam, porque agora ela sabia, cozinhar era uma forma de amar. O sol brilhava alto quando a Eva e o primo Duarte avistaram uma tenda enorme a erguer-se no campo. O ar cheirava a verão e a curiosidade enchia-lhes o peito. Homens corriam de um lado para o outro, esticando cordas e pendurando bandeiras. A Eva olhava para cima, encantada com o espetáculo mesmo antes de começar. Um cheiro doce de pipocas e algodão doce encheu o ar. A Eva sorriu, respirando fundo. Cheirava a festa, aventura e alegria. Um palhaço tropeçou de propósito diante deles, espalhando confetes e gargalhadas. O Duarte riu-se tanto que quase caiu também. O bilheteiro abriu o portão com um grande sorriso. E de mãos dadas, a Eva e o Duarte deram o primeiro passo no mundo mágico do circo. A tenda estava cheia e o ar vibrava de emoção. A Eva e o Duarte mal conseguiam ficar quietos, ansiosos por ver o primeiro número. Os palhaços entraram aos tropeções, fazendo caretas e piruetas. A Eva ria-se tanto que o chapéu de palha escorregava-lhe pela testa. Malabaristas lançavam bolas coloridas, que pareciam estrelas em movimento. O Duarte batia palmas, encantado com tanta perfeição. Um elefante enorme entrou no picadeiro, caminhando com elegância. Curvou-se diante do público e todos responderam com aplausos. Lá no alto, acrobatas dançavam no ar, como se voassem entre as estrelas. A Eva sussurrou: "É o espetáculo mais bonito do mundo." No intervalo, um artista simpático convidou a Eva e o Duarte a conhecer o que havia por trás das cortinas. Eles seguiram-no curiosos, como se entrassem num segredo mágico. Os bastidores pareciam outro espetáculo. Cavalos com crinas brilhantes, roupas com lantejoulas e baús cheios de adereços cintilantes.
A Eva olhava tudo com os olhos muito abertos, encantada. A Eva aproximou-se de um pequeno pônei branco e ofereceu-lhe uma maçã vermelha. O animal aceitou com doçura e ela sentiu uma amizade nascer naquele instante. O Duarte estendeu uma cenoura ao elefante, que a apanhou com a tromba e a comeu devagarinho. Os dois riram-se tanto que o animal também pareceu sorrir. A Eva encostou o rosto ao elefante, que respondeu com um toque suave, quase como um abraço. "Somos amigos, não somos?", murmurou ela. E o elefante balançou a tromba, como se dissesse que sim. De repente, o diretor entrou com um ar preocupado, segurando uns papéis amarrotados. "O artista do número do pônei está doente", anunciou aflito. Os artistas pararam e trocaram olhares preocupados. A Eva sentiu um friozinho na barriga. E se o espetáculo tivesse que acabar ali? Duarte olhou para a Eva e sorriu com confiança. "Tu podias ajudá-los, Eva. Já conheces o pônei e ele gosta de ti." Eva respirou fundo e levantou a mão. "Eu posso tentar", disse com a voz pequenina, mas firme. O diretor abriu um sorriso largo. "Bravo, pequenina! Hoje serás a estreia do nosso circo", disse batendo palmas, enquanto todos aplaudiam a Eva. Nos bastidores, vestiram-lhe um fato com estrelas douradas e uma fita reluzente. Eva olhou-se ao espelho e sentiu o coração bater depressa. Estava mesmo prestes a entrar em cena. O pônei branco esperava por ela, tranquilo e confiante. A Eva afagou-lhe o pescoço e sussurrou-lhe: "Vamos lá, meu amigo, vamos brilhar juntos." As luzes baixaram e um feixe de luz iluminou o centro do picadeiro. Eva entrou devagar, montada no pônei, e o público silenciou, curioso. O pônei trotava com leveza e a Eva acenava feliz, cheia de coragem. O Duarte aplaudia de pé, gritando: "Bravo, Eva! Estás incrível!" Uma chuva de confetes caiu sobre o picadeiro. Eva fez uma vénia tímida e o circo inteiro aplaudiu de pé, num mar de alegria. No final, o diretor entregou à Eva e ao Duarte um balão em forma de estrela. "Para os nossos pequenos heróis", disse com um sorriso orgulhoso. Os artistas despediram-se com abraços e risos, e o elefante acenou-lhes com a tromba, num gesto doce. A Eva riu-se, sentindo o coração leve e feliz. Lá fora, o céu pintava-se de rosa e dourado, e as luzes do circo refletiam-se nas poças do chão. Era como se o mundo inteiro sorrisse. De mãos dadas, a Eva e o Duarte caminhavam com o balão a flutuar atrás deles. O vento brincava com os seus cabelos e os dois riam sem parar. Antes de partir, Eva olhou para trás e viu o circo a brilhar ao longe. "Que dia mágico!", sussurrou. "Vou guardá-lo para sempre no meu coração." Era uma manhã luminosa e tranquila. A Eva olhava pela janela do carro, encantada com as colinas verdes
que pareciam não ter fim. Cada curva revelava algo novo. Uma árvore mais alta, um campo de flores, os pássaros a dançar no ar, o cheiro fresco da natureza começava a entrar pela janela entreaberta. Quando o carro parou à frente da quinta, a Eva mal esperou para sair. O tio Pedro acenava de longe e a tia Patrícia abria os braços para a receber. O cão da quinta, sempre fiel, corria à volta, abanando o rabo, com tanta energia que parecia querer falar também. Eva sentiu-se logo em casa, como se aquele lugar tivesse estado à espera dela. Os abraços eram quentes, cheios de carinho e cheiravam a saudade. O tio Pedro ria-se muito e dizia que ela já estava crescida. A tia Patrícia prometia que tinham preparado algo especial para o almoço. Ela olhava à volta e via o verde por todos os lados, os pássaros no ar, o brilho das folhas ao sol. Era como entrar num sonho feito de calma e alegria. A Eva parou por um instante, respirou fundo, sentindo o ar puro encher-lhe o peito. O campo parecia não ter fim, era como se o mundo ali fosse maior. Nos olhos dela havia um brilho novo, aquele que só aparece quando descobrimos um lugar que faz o coração sorrir. E assim começava o verão mais bonito da sua vida. Naquela manhã, o sol brilhava alto e o ar cheirava a terra fresca. De mão dada com a tia Patrícia, a Eva caminhava curiosa em direção à horta. O chão era quente, as flores abanavam ao vento e ela sentia que cada passo a levava a um mundo novo, cheio de vida. A horta estava cheia de cores e sons. Abelhas trabalhavam entre as flores e o brilho das folhas fazia tudo parecer mágico. A Eva tocava nas plantas com cuidado, como se cada uma delas fosse um pequeno tesouro da natureza. Mais à frente encontrou as galinhas. Eram barulhentas, engraçadas e muito curiosas. A Eva espalhou grãos no chão e, rindo, viu-as correr de um lado para o outro. Quando apanhou um ovo tão quentinho e frágil, sentiu-se orgulhosa, como se tivesse descoberto um segredo do campo. Junto ao celeiro, coelhinhos brancos saltitavam por entre a palha. Um deles aproximou-se e ficou a olhar para ela, com o nariz a tremer. Eva pegou nele devagar, sentindo o pelo macio nas mãos. Era leve e doce, que ela não conseguiu parar de sorrir. Por fim, conheceu o burro da quinta. Tinha olhos ternos e um pelo castanho que brilhava ao sol. A Eva passou-lhe a mão pelo pescoço e sentiu que ele a compreendia, mesmo sem palavras. O som do vento misturava-se com as suas risadas e, naquele instante, o campo tornou-se o seu lugar preferido do mundo. O estábulo cheirava a feno fresco e a manhã dourada. A tia Patrícia caminhava devagar, sorridente, e a Eva seguia-a em silêncio, com os olhos muito abertos. Tudo parecia mágico. A luz, os sons, o respirar tranquilo dos animais. Era como entrar num mundo novo, feito de calma e trabalho com amor. O tio explicou que para tirar o leite é preciso paciência e carinho. A Eva observava, fascinada, o som ritmado do leite a cair no balde. Ploc, 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 como uma canção tranquila. Depois, as suas mãos pequeninas também quiseram tentar. A vaca nem se mexeu e o tio sorriu orgulhoso. Vês, Eva? Disse-lhe com ternura. Ela confia em ti. Eva olhou para o balde maravilhada. Aquele leite branco e quente era o resultado do que ela tinha feito, com as próprias mãos. Pela primeira vez, sentiu-se parte da vida na quinta, como se tivesse descoberto um segredo antigo que os adultos guardavam. Ao fundo do celeiro, um novo som encheu o ar. Pequenos piu-pius de vida a começar. Eva ajoelhou-se junto ao ninho e viu, pela primeira vez,
o milagre a acontecer. Um ovo abriu-se devagarinho e um pintainho a espreitar o mundo. Os seus olhos brilharam. Era como ver nascer o sol em miniatura. Ao sair do estábulo, a Eva respirou fundo e sentiu-se diferente, mais forte, mais feliz. Nesse dia, aprendeu que cada som e cada gesto na quinta têm o seu significado, que a natureza fala baixinho, mas ensina muito, e que às vezes basta ouvir com o coração para compreender. O dia chegava ao fim e o sol pintava o céu de laranja e dourado. A Eva caminhava devagar pelos campos, o cão a correr à frente e o burro a seguir o seu ritmo calmo. O ar estava morno e o vento trazia o cheiro do feno e da terra molhada. Cada som parecia dizer-lhe até breve. Sentou-se num muro antigo e ficou a olhar para o horizonte. O sol descia devagar, escondendo-se atrás das colinas. Eva pensava em tudo o que tinha vivido. O cheiro da horta, o riso das galinhas, o toque macio dos coelhinhos, o olhar terno da vaca e os carinhos dos tios. Era como se o campo lhe tivesse contado uma história que ficaria para sempre dentro dela. Antes de partir, aproximou-se dos seus amiguinhos de quatro patas. Passou a mão pelo pescoço do burro e sorriu-lhe, prometendo que voltaria em breve. O cão abanou o rabo, como se tivesse entendido cada palavra, e por um instante tudo ficou em silêncio, um silêncio cheio de significado, feito de amor e de saudade. Os tios esperavam à porta, com sorrisos ternos e olhos brilhantes. Aprendeste muito, minha querida, disse a tia Patrícia. E ensinaste-nos também a ver o campo com novos olhos, respondeu o tio. Eva abraçou-os com força, sentindo o coração apertado e feliz ao mesmo tempo. Sabia que aquele adeus não era um fim, era o começo de muitas voltas à quinta. Enquanto o carro se afastava, a Eva encostou a cabeça à janela e viu o campo ficar pequeno, lá atrás. Mas dentro dela, tudo continuava enorme. O som dos animais, o cheiro das flores, o riso dos tios, e prometeu a si mesma que voltaria, porque há lugares que não se deixam para trás, apenas esperam por nós. Naquele fim de tarde, a Eva aprendeu uma lição simples e bonita, que a natureza fala com quem a escuta e que o amor, tal como o campo, cresce em silêncio, todos os dias, um bocadinho mais. Era a hora do almoço na escola. As crianças entravam na cantina cheias de energia, entre gargalhadas e bandejas a tilintar. O cheiro da sopa enchia o ar quente e familiar. Mas a Eva, lá na fila, arrastava os pés, com um ar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Quando o prato chegou, a Eva franziu o nariz. O vapor da sopa subia devagar, cheirava a cenoura e batata, mas para ela parecia o cheiro da desilusão. "Outra vez sopa", murmurou baixinho, com um olhar de desespero divertido. Enquanto os outros enchiam as colheres e falavam sem parar, a Eva mexia o arroz com o garfo, como quem procurava um tesouro. O prato continuava quase intacto, mas ela fingia estar ocupadíssima. Cada garfada que não dava era uma pequena vitória. De vez em quando olhava pela janela
e via o recreio lá fora. O sol brilhava, os colegas brincavam e ela suspirava. A comida da escola era um obstáculo entre ela e a brincadeira. A professora Fátima observava em silêncio. Já tinha reparado que a Eva comia pouco e sorria menos na hora do almoço, mas a professora acreditava que um dia ela ia descobrir o prazer de provar. A Eva não desistia facilmente. Tinha os seus truques secretos para escapar da sopa e do peixe. Empurrava o arroz, mexia o feijão, inventava estratégias que só ela entendia. Era uma verdadeira especialista em disfarçar comida. O seu plano favorito era o esconde-feijão. Colocava todos debaixo do arroz, tapava bem e ficava satisfeita com o disfarce. Perfeito, pensava orgulhosa. Às vezes até ria sozinha, convencida que ninguém notava. Mas a professora Fátima, do outro lado da sala, via tudo com um sorriso escondido. Sabia que mais cedo ou mais tarde a curiosidade da Eva ia vencer. Enquanto os amigos comiam contentes, a Eva continuava com o seu teatro. Mas, por dentro, já sentia uma pontinha de vergonha. Será que a professora ia dizer alguma coisa? Um dia cruzou o olhar com a professora. Foi um segundo apenas, mas o suficiente. Eva corou e baixou os olhos, sorrindo envergonhada. A professora Fátima piscou-lhe o olho, como quem diz: está tudo bem, vais conseguir no teu tempo. No dia seguinte, a professora Fátima sentou-se ao lado da Eva quando já todos tinham terminado. Posso fazer-te companhia? Perguntou com voz suave. A Eva encolheu os ombros e acenou que sim. Sabes, quando eu era pequena, também não gostava da comida da escola, disse a professora. Achava tudo estranho, até o cheiro. A Eva levantou os olhos surpresa. A sério? Perguntou. A sério? Respondeu a professora sorrindo. Mas um dia percebi que provar só um bocadinho podia mudar tudo, continuou a professora Fátima. Descobri que há sabores que só mostram o melhor depois da primeira colher. Não precisas de comer tudo, disse a professora. Só tens de provar um bocadinho. A Eva olhou para o prato e pensou: uma colherzinha não deve fazer mal. Quando a professora se levantou, a Eva ficou sozinha a olhar para o comer no prato. O cheiro já não parecia tão mau. Sentiu-se um bocadinho mais corajosa. Talvez o suficiente para tentar. No dia seguinte, os amigos da Eva repararam que ela estava diferente. Já não fazia tantas caretas nem empurrava o prato. Hoje vais provar, Eva? Perguntou o Tiago divertido. O Tiago levantou o garfo com arroz e ervilhas. Eu adoro isto! Dá força para correr no recreio! A Eva riu-se, mas ainda hesitou. Os amigos eram mesmo corajosos. A Sara mostrou o peixe com orgulho. O peixe é o meu favorito, disse. Faz-me nadar mais depressa. A Eva olhou para o prato e pensou: talvez não seja assim tão mau. Entre risos e brincadeiras, a Eva começou a achar a comida mais colorida e simpática. As ervilhas já não pareciam monstrinhos e o arroz até cheirava bem. No fim do almoço, a Eva ainda não tinha provado, mas algo tinha mudado. Já não olhava para o prato com medo, olhava com curiosidade. No dia seguinte, a Eva pegou na colher com decisão. O coração batia depressa, como se fosse um desafio importante. Vamos lá, pensou ela. Aproximou a colher do nariz e cheirou. O vapor cheirava a cenoura e batata, quente e reconfortante. Fechou os olhos e sorriu.
levou uma pequena colher à boca e esperou. Por um momento, nada aconteceu. Depois, o sabor espalhou-se, suave, salgado, diferente, mas bom. Os olhos brilharam. Eva deu outra colherada, só para confirmar. Afinal, comer não era assim tão mau. No fim, limpou a boca com um guardanapo e suspirou satisfeita. Era o sabor da coragem e a Eva sentia-se mais crescida do que nunca. Desde esse dia, o almoço deixou de ser um castigo. Agora, a Eva sentava-se sorridente, provava sempre um bocadinho e já não tinha medo dos sabores. Nem sempre gostava de tudo, mas tentava sempre. Às vezes ria-se das caras que fazia e os amigos riam com ela. Comer tinha-se tornado divertido. No fim do almoço, levantava-se orgulhosa. "Hoje comi tudo", dizia, com os olhos a brilhar. E a professora Fátima acenava de longe, cheia de orgulho. E lá ia ela para o recreio, leve e feliz, sentindo o vento na cara. Descobriu que provar podia ser uma grande aventura. Às vezes, o que não gostamos à primeira pode tornar-se uma boa surpresa.